Alegria de estarmos juntos mais uma vez. Estamos aqui para cultuar o Senhor nessa noite. Hoje, 24 de maio de 2020, domingo, 19 horas. Nós estamos iniciando um louvor para engrandecer o nome de Deus, cultuar ao nosso Deus. Gostaria que você participasse conosco. Abra o seu cantor cristão no hino 160. Minha família está aqui, na casa do meu filho, minha nora, minhas duas sobrinhas, minha esposa. Nós vamos iniciar esse louvor, depois vamos fazer um momento de oração e vamos estudar a palavra do Senhor nesta noite, no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1. Deixa a sua Bíblia aberta, Hebreus 11, verso 1. Os irmãos já estão entrando conosco ao vivo. Irmã Fernandinha, Deus te abençoe, abençoe o Julinho, abençoe a Bebela. Fala com a Isabela que eu mandei um abração para ela. Deus a abençoe, estamos com saudades. Vamos falar sobre um texto e um tema bastante atual, tempos difíceis. Eu não sei se isso tem sido só um sentimento meu, mas o tempo tem sido difíceis. Nós temos visto e temos entendido alguns problemas da atualidade que têm impactado na nossa vida como servos de Deus, como crentes, e também na vida das pessoas que ainda não encontraram, não tiveram encontro com Deus. Eu gostaria que você, então, começasse louvando ao Senhor. Se você tiver um cantor cristão, abra ele no hino 160. E depois nós vamos, então, iniciar a palavra. Que Deus nos abençoe. Graça e paz, queridos. Nesse momento nós estamos muito felizes porque nós temos a liberdade de louvar a Deus. E mediante o tema que será ministrado, nós vamos estar louvando a Deus, a fé contemplada. E nós sabemos que é muito importante nós termos fé. Na Bíblia diz que vai chegar um tempo que o justo do Senhor viverá pela fé. E nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Então abre o seu cantor cristão e vamos estar louvando a Deus. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça crendo que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Amém. Amém. Nós vamos louvar o Senhor em oração e depois vamos ler o texto bíblico. Senhor, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concedeu, mais esse domingo.
Nós te pedimos, Pai, que o Senhor continue, Pai, abençoando a nossa família, a nossa igreja, abençoe a igreja de Cardoso, abençoe para todas as pessoas que são dessa igreja, Senhor, da igreja Batista de Cardoso, abençoe todas as famílias, esteja, Pai, nos protegendo, nos guardando, e que o Senhor, Pai, receba o nosso culto deste domingo no tempo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós vamos então ler a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 11, verso 1. Os irmãos estão chegando agora, Deus abençoe. Arlene, que alegria estar conosco, Dulcimar, irmã Neilza e os outros irmãos estão chegando. Deus te abençoe, muito bom estarmos juntos. Abra sua Bíblia então em Hebreus capítulo 11, verso 1. Nós vamos usar o tema, trabalhar o tema tempos difíceis. Diz assim o texto, Hebreus capítulo 11, verso 1. Minha irmã Ionaira, Deus te abençoe, que bom estarmos juntos, mamãe, Giselda. Diz assim a palavra, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Amados, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é acreditar em algo que nós esperamos, mas com convicção, mas que nós não vemos. O tema de hoje, tempos difíceis, nos traz a um momento em que nós precisamos refletir um pouco sobre a nossa vida, sobre a vida das pessoas à nossa volta, sobre a nossa família, sobre igreja. Você já se perguntou, e nós vamos fazer essas perguntas, mas o tempo atual, como é que ele está? Parece normal o que nós temos visto? As coisas, os acontecimentos que nós estamos passando, está normal? É assim mesmo que deveria ser? Eu tenho algumas perguntas para nós nessa noite e gostaria que você fizesse uma reflexão sobre essas perguntas, porque tem algumas coisas que nós precisamos, mesmo que a gente não responda para os outros, mas precisamos responder para nós mesmos. Nós vamos tratar nessa noite sobre esse tema, tempos difíceis, e uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, a primeira delas é, esse inimigo invisível, que já tirou a vida de 343 mil pessoas no mundo, tirou a vida de pelo menos 22 mil pessoas no Brasil, já pode pensar o que é o Covid-19? O que é o coronavírus? O que é essa desgraça e essa pandemia que nós estamos vivendo? Coloca um pouquinho a mão na sua consciência, reflita um pouquinho e veja, será que não há nenhuma ação da humanidade? E aí, irmãos, eu vou falar um pouco de política, mas não vou entrar na política com base de defesa de linha política, mas, por exemplo, quem é o responsável por tantas mortes no Brasil? Quem é o responsável por tantas mortes nos Estados Unidos? Quem é o responsável por tantas mortes na Itália? Quem é o responsável por tantas mortes na Espanha? Eu preciso começar a perguntar para mim sobre esse inimigo invisível, o Covid-19, e interpretar um pouco sobre o que é isso. Uma segunda pergunta que eu gostaria de fazer nessa noite é que aquilo que deveria ser uma coisa que é um benefício, vamos falar assim, uma alegria de estar ao lado da família, dos filhos, dos amigos, isso deveria ser entendido como uma oportunidade que nem todos têm. Muitas pessoas gostariam de estar do lado da família, ao lado dos amigos, em casa, aqueles vizinhos ali que não vão sair, mas vão estar ali, um vendo o outro, e até conversando pelo muro, pelo contato mais próximo ali. Mas o que temos visto não é isso. Nós temos visto que tem sido trágico esse momento nas casas e nos lares. O momento que nós temos visto é que agressões aumentaram entre marido e esposa, estupros, desentendimentos, assassinatos, feminicídio. Eu não sei o nome que daria para uma mulher matar o homem, mas também temos, no sentido de relacionamento macho e fêmea, homem e mulher. Homem e mulher é feminicídio. E mulher e homem, eu não sei o nome. Mas já para pensar, vimos agora há poucos dias uma moça
está sendo tratado o caso ainda, mas ele, um detetive, e ela também, chegou em casa, não sei qual o motivo, segundo ele, está vivo, ela morreu, ela pegou uma arma, deu 6 tiros nele e depois se matou. Essa é a versão inicial. Sendo isso uma verdade, irmãos, já parou para pensar que isso deveria ser um benefício, mas nós temos visto que pessoas estão morrendo porque estão perto das pessoas que amam. O tempo tem sido difícil ou não? A terceira pergunta, e essa vai muito de encontro para conosco, igreja. As igrejas estão fechadas. E aí eu pergunto para você, e a nossa proteção espiritual está onde? Começa a refletir um pouquinho sobre isso. Porque a visão de igreja, de templo, e não igreja pessoa, mas igreja templo, é que ali você tem uma proteção espiritual. É interessante que no passado, algumas pessoas se refugiavam dentro das igrejas. E nós sabemos disso. Assistimos até vários filmes nessa linha. E as pessoas não faziam dano nenhum dentro da igreja. Existem algumas histórias sobre Lampião, por exemplo, que inimigos dele se refugiavam dentro das igrejas. E ele, mesmo sendo um assassino que era, não entrava lá para matar pessoas. Olha só. Mas nós precisamos então entender o seguinte. Será que quando voltar ao normal, e aí o normal que eu digo é nós pudermos passar a ir e vir, pudermos a ter caminhada, trabalhar e tudo mais, será que nós vamos achar necessário o culto racional nas quintas-feiras, nas sextas pela manhã, no domingo pela manhã à noite? Será que nós vamos achar necessária a escola bíblica? Porque nós temos visto que muitas pessoas têm vivido, nesse período, em momentos de alegria, por não precisar se dispor de ir à igreja, se dispor de sair de casa, se dispor de se locomover e sair da sua comodidade. Sabe, amados, eu tenho dúvida quanto à necessidade que algumas pessoas vão achar das igrejas, dos templos. Como é que vai ser? Eu preciso começar a entender que a nossa proteção, e para alguns é realmente a igreja, templo físico, mas isso claro que não é. Só que o culto racional sempre foi necessário. O culto entre família, entre pessoas e entre irmãos, desde a antiguidade, foi necessário e é necessário. Nós precisamos estar juntos, cultuando ao Senhor, cultuando a Deus. O quarto comentário que eu faço é sobre o vídeo que foi passado essa semana, sobre aquela reunião da política lá, do presidente e seus ministros e etc. Bom, primeiro, eu gostaria de dizer o seguinte, o vídeo foi autorizado pela nossa maior corte no Brasil, pelo STF, Supremo Tribunal Federal. Bom, interessante isso, porque eu fiquei surpreso, e aí isso para mim é uma surpresa, porque o vídeo tem xingamentos absurdos, do presidente ao ministro, do presidente ao presidente da Caixa, presidente do Brasil ao presidente da Caixa. E eu fiquei pensando, por que passar aquilo? E aí veio o pior, o que eu diria que quase uma calamidade pública. Às 18 horas, no telejornal, está passando aquela reportagem, aqueles xingamentos, e a família na mesa, a família no sofá, a família assistindo aquilo. E eu comecei a me preocupar e a pensar, nós estamos mesmo entendendo qual é o direito de liberdade, qual é o direito de resposta, qual é o direito de ir e vir? Será que a nossa cultura atual, o nosso povo, os nossos políticos, irmãos, eu não estou defendendo quem acha que está certo ou errado, esse ou aquele candidato. O que eu estou dizendo é, precisaria passar aquele vídeo em horário de 18 horas para que as crianças e toda a família vissem? Eu fiquei pensando, será que é isso que nós queremos como nação, como liberdade? Você não está achando que os tempos realmente são difíceis, que há uma preocupação e uma dificuldade de entender o que fazer? Eu tenho me preocupado com isso, porque eu tenho visto, irmãos, que está havendo entre nós um desrespeito ao convívio mútuo, uma despreocupação em estar junto, em conviver um com o outro, em respeitar os limites,
em ver o que é preciso para que nós continuemos como servos do Senhor, fazendo o que Jesus nos ensinou. Eu preciso entender que eu sou crente, que eu sou servo de Deus, que eu vivo numa nação e num país em que eu não posso tomar atitudes que desrespeitem o limite do outro. Eu preciso, meu amado e minha amada, começar a entender que tem um limite para as minhas ações. Mas os tempos estão tão difíceis que eu não estou conseguindo limitar a minha ação. Limitar as ações. E aí, quando eu digo minha, eu digo do STF, do presidente, do ministro, digo do prefeito, do governador, digo do vereador, digo do pastor, do padre, do crente, do não crente, do ateu. Eu digo de todos nós vivemos em comunidade. Como é que nós temos vivido? E como é que poderia ser se nós realmente fizéssemos o que Jesus nos ensinou e nos ensina na palavra dele? Sabe, amados, eu preciso então começar a olhar para a minha vida e começar a tirar proveito daquilo que é útil. E daquilo que não serve, eu preciso começar a descartar. Amados, nós poderíamos alavancar muitos outros itens, muitos outros pontos que não estão servindo para nada no nosso relacionamento como pessoa, na comunidade que nós vivemos. Nós temos visto tantas atitudes inescrupulosas, desrespeitosas, sem valor. Quantos filhos não têm honrado os seus pais? Quantos pais têm levado a ira aos seus filhos? E isso tem gerado tantos problemas e tantas consequências. Caminhando, amados, para o final dessa reflexão dessa noite, nós precisamos entender que estamos vivendo tempos difíceis. Mas o que fazer, pastor Jades, e como agir? E quando voltar a liberdade de ir e vir, como é que nós vamos ser igreja do Senhor Jesus? Como é que nós vamos ir ao templo? Como é que serão os cultos do Senhor Jesus? Como é que serão os relacionamentos na igreja? Pela manhã eu falei sobre 3 cursos que nós vamos iniciar logo no começo da retomada da liberdade de culto nas igrejas. Falei sobre o curso de alfabetização, já estávamos fazendo, vamos retomar. O curso de introdução à informática básica. E o terceiro curso, o curso de evangelização, de evangelismo para desenvolver missionários e evangelistas. Já temos alguns planos para isso, mas a pergunta é, vamos ter pessoas? Vamos ter pessoas querendo estar próximos um do outro, no sentido de igreja e de ser gente de Deus? Precisamos, amados, então, começar a entender que diante dessas dificuldades, que são notórias para todos nós, a Bíblia tem a resposta para elas. A Bíblia tem a resposta para todas as nossas perguntas e questionamentos. Vamos voltar um pouquinho lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, então, o texto que nós lemos. Olha o que diz o autor. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, ou seja, pela fé eu tenho certeza daquilo que eu espero. A convicção de fatos que eu não vejo. Como é que uma pessoa que não teve ainda um encontro com Jesus, ou que está com debilidade na fé, vai ter certeza da volta de Jesus? Vai ter certeza dos fatos que ele não vê? Sabe, amados, nós precisamos então voltar à própria Bíblia para ter a resposta. Volta um pouquinho, Hebreus capítulo 10, do verso 32 em diante, olha o que diz a palavra do Senhor. A resposta que nós precisamos para essa noite sobre os tempos difíceis. Hebreus capítulo 10, verso 32 até o 39. Diz assim então a palavra do Senhor. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, que depois de iluminados, ou seja, depois de entenderem, de conhecerem a palavra, sustentaste grande luta e sofrimento. Ora, expostos como em espetáculos, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ou tornando-vos coparticipantes com aquele que desse modo foram tratados. O autor de Hebreus está tratando da história do cristianismo.
aqueles que foram perseguidos, massacrados, mortos pelo Evangelho. E ele continua dizendo: porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens. Ou seja, você começou a valorizar menos as coisas materiais, e se pagar os seus bens não tem problema, porque você tem coisa maior, mais valiosa do que o bem físico. E ele continua dizendo, o autor de Hebreus, no verso 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Sabe, amada, perseverança na fé vai nos dar o resultado da promessa de Deus em nós. E ele vai continuar no verso 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem... Sabe, amado, nós fizemos um estudo 6 semanas seguidas falando sobre a Apocalipse. Falamos sobre linhas escatológicas, entendimento escatológico, mas falamos sobre algumas coisas que são da visão universal de cada linha. Jesus vai voltar. Não tenha dúvida disso. Diz mais o texto, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele, não se comprais a minha alma. O autor de Hebreus, que vai lá em Abacuque, capítulo 2, verso 3 e 4, faz uma referência, uma analogia do texto. Mas olha o versículo 39, que é o principal da palavra desta noite, amados. Tempos difíceis. Nós, porém, aí eu quero convidar você para ser um desses que nós estamos falando, Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Sabe, amado, se você em algum momento foi convocado por Deus, foi convidado por Deus para uma nova vida, não retroceda, não recalcitre, não volte atrás. E diz mais, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, porque muitos estão voltando, e estão fazendo como diz 1 Pedro, estão fazendo como a porca, que volta ao vômito, à lama, o cachorro que volta ao vômito, estão voltando às condições primárias, o que era antes. Diz mais o texto, olha, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma, amém? Da conservação da alma. Sabe o que é isso, meu amado e minha amada? Você que nos ouve nessa noite, aonde chegar essa palavra, é para você ser um fiel que será recompensado se você já é um crente no Senhor Jesus. Você, como fiel, tem que ter olhos espirituais. Você não pode ter a visão que o tempo está difícil e só piora e a sua alma está comprometida, porque não está, por mais que a sua carne física possa ser comprometida. O fiel não tem medo de crer no impossível, não tem medo de crer no invisível. Sabe, amados, eu queria que nós tivéssemos a fé que estamos tendo no Covid-19 em Deus. Porque nós precisamos acreditar mais em Deus. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que ter medo de se contagiar, de se contaminar com essa doença infernal. O que eu estou dizendo é que nós precisamos crer em Jesus, porque somente Ele, é o autor da nossa fé, é o consumador nosso da salvação, é aquele que vai nos levar para o céu, mas Ele vai vir. E nesses tempos difíceis nós temos estado, vamos dizer assim, cabisbaixo. A nossa esperança, como diz Hebreus, nós estamos perdendo a convicção desses fatos que nós não vemos, porque nós achamos que não vai acontecer. Mas eu gostaria que você colocasse o seu coração no Senhor. Coloque o seu coração, a sua fé no seu coração em Deus. Coloque em Deus essa crença. Trabalhe para que sua alma seja conservada. Mateus 10, 28. Abra a sua Bíblia para nós finalizar. Nós vamos louvar o Senhor com mais um hino. Mateus 10, verso 28. Olha o que Jesus vai falar nesse texto. Ele diz assim, olha, os estímulos. Ele está criando entre os irmãos ali ânimo para a vida. Ele diz assim, olha, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo.
Sabe, amados, que nós precisamos começar a olhar para nós e entender. Eu tenho que ter temor a Deus. Há dias atrás nós falamos sobre medo, eu conversando com algumas pessoas, tinha alguns pedreiros aqui em casa, nós estávamos trabalhando e conversamos, e eu falei, olha, eu só tenho medo da mão de Deus. Não tenho medo do diabo, não tenho medo dos inimigos que possam querer criar dificuldade das pessoas, eu tenho medo da mão de Deus, eu tenho temor a Deus, porque se Deus tirar a mão, meu irmão, minha irmã e você que nos ouve, da sua vida, ai de você, ai de mim. Comece agora a entender o que Jesus quer para a sua vida. Eu vou ler novamente o versículo 39. Nós vamos louvar o Senhor com mais um hino. Diz assim o versículo 39, Hebreus capítulo 10. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Os tempos são difíceis, não ande para trás, não volte para trás, não caminhe de volta para o que você era antes. Não retroceda para a perdição, assim diz o texto. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. E aí o autor diz, ora, a fé, o que é? É a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Nessa noite, acolha em seu coração essa palavra, acolha na sua vida essa palavra. Se você tem passado por momentos difíceis como tem sido para todos nós, creia no poder de Jesus, que pode te dar a vida eterna. Que Deus te abençoe. Vamos louvar o Senhor com mais um hino. Sabemos que em tempos difíceis nós precisamos crer em Deus. Em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18 diz que ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Mediante este tema que foi proposto agora, tempos difíceis, nós precisamos entender que em Deus nós temos uma rica promessa. Esse hino do cantor cristão 349, eu convido você a louvar a Deus e fala assim, ó como é grande e doce promessa do Salvador Jesus nosso Rei. Então, mesmo mediante esse tempo difícil, nós precisamos entender que há uma rica promessa em Deus para as nossas vidas. Então, nós precisamos crer que Deus é conosco. Amém. Que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Vamos louvar a Deus. Oh, como é grande, doce promessa do Salvador Jesus nosso Rei, ao que confia na sua graça, ele diz nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eu sou teu Deus e para livrar-te, sempre contigo eu estarei. Não temas, pois porque bem seguro eu pela mão te conduzirei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Para remir-te dei o meu sangue, pelo teu nome eu te chamei, meu para sempre, tu és agora, crê pois que nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo
mas escolhi-te. Não temas, pois eu muito te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Sempre seguro te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Amém. Que nós possamos ter esse entendimento da terceira estrofe, principalmente. Para remir-te, dei o meu sangue. No estudo pela manhã nós falamos sobre isso. Jesus Cristo foi dado ao mundo de presente por Deus para nos salvar. E nessa noite nós vemos a palavra do Senhor, falando para nós não retrocedermos na nossa fé. O tempo está difícil? Não se preocupe. Não tema aquele que não tem poder para nada além de maltratar a sua vida física. Tenha temor a Deus. Não retroceda na sua fé. E se você ainda não teve um encontro com Jesus, tome uma decisão por Ele nessa noite. Entregue a sua vida a Jesus, coloque o seu coração nas mãos de Deus. Eu vou ler novamente Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Se você já esteve lá, não volte. E se você está, venha para a luz. E diz mais, somos entretanto, da fé para a conservação da alma. O que é fé? Fé é acreditar naquilo que nós não vemos. Fé é ter certeza que Jesus vai voltar. Que Deus coloque no seu coração a fé que você precisa para essa noite, para essa semana. Que a sua semana seja abençoada e que você possa abençoar pessoas. Feche os seus olhos aonde você está. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de falar com o Senhor mais uma vez. Obrigado, Pai, por aqueles que participaram do culto, aqueles onde vai chegar a Tua palavra. E obrigado, Pai, pela minha família aqui reunida. Eu agradeço ao Senhor e peço que aquela vida que entendeu que precisa andar para os braços do Senhor, que tomou uma decisão, que seja cuidado pelo Senhor nessa noite. E os que já estão, que não venham retroceder na fé, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo domingo, em nome de Jesus.